Nós vamos entrar hoje, especificamente, no 5º capítulo do livro de Provérbios. Lembrando que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Hoje nós estamos no 5º, entrando hoje. E nós vamos ler do versículo de 1 a 6. Provérbios, capítulo 5, verso de 1 a 6, diz assim, ó. Vamos lá. Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos caminhos e não o sabe. É interessante esse texto, bem interessante. E eu gostaria de ler, inclusive, novamente, Provérbios, capítulo 5, e agora pausadamente, a partir do verso 1 ao verso 6. Filho meu, atende, fique esperto, preste atenção, a minha sabedoria e a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserve a discrição. A palavra discrição aqui é propósito. Para que você permaneça no propósito. Para que você não se desvie do seu propósito. Para que você realmente não se perca no andar da sua vida, né? Mantenha a discrição, mantenha-se fiel ao propósito. Veja, dentro desse aspecto aqui de propósito, a gente precisa relembrar algo que tem que estar sempre muito claro na nossa vida. Nós somos seres criados. Eu não sei se você sabe disso, mas você foi criado, você tem um Criador. O único ser que tem o direito de viver da forma que bem entender ou viver para si mesmo é Deus, porque é autoexistente. Ele não foi criado por ninguém. Deus é suficiente na esfera de si mesmo. Deus pode viver para ele. E ainda assim, mesmo Deus que é autoexistente, que não foi criado, ele vive em função de quem ele é, do amor. E ele compartilha do seu amor, e o amor não busca seus próprios interesses. Veja, quem poderia viver para si mesmo não busca seus próprios interesses, que é Deus. Deus é o único que poderia viver para si mesmo, porque não tem um Criador. E ainda assim não busca os seus próprios interesses. Nós, ao contrário, somos criação. Fazemos parte de uma criação. Nós temos um Criador. E se temos um Criador, é porque temos um propósito prévio. Alguém nos criou para alguma coisa. Ele não nos criou para servirmos a nós mesmos. Ele não nos criou para satisfazer as nossas próprias vontades. Ele não nos criou para a gente viver a vida em função de nós. Nós temos um Criador. E é nele que nós precisamos firmar as nossas crenças. E a partir dele entender o nosso propósito. Veja, quando nós pecamos, perdemos essa conexão com o nosso Criador, nós passamos a viver perdidos. Estávamos perdidos. E quem está perdido não cumpre propósito. Veja, nós éramos filhos de Deus, criados por Ele para um propósito. E aí morremos espiritualmente, passamos a estar perdidos e não cumprir propósito mais. Mas, por meio da obra de Cristo, nós somos achados, encontrados, resgatados, redimidos. Nós somos tirados dessa condição de perdidos. A gente diz, eu era perdido, o mundo está perdido. Nós estávamos nessa condição e fomos encontrados por Cristo, resgatados por Cristo, para vivermos para o propósito. Agora, não conhecemos com clareza todas as coisas, mas por meio da palavra, Deus tem aberto os nossos olhos espirituais para entender quem somos,
para entender o que temos e para entender aquilo que podemos com base no nosso propósito existencial. Para que nós fomos criados? Se nós ouvirmos a palavra e permanecemos nela, nós vamos manter a discrição, como disse o escritor de Provérbios. E nesse contexto, manter a discrição é manter-se no propósito. E a minha pergunta é o seguinte: se eu hoje, que sou nascido de novo, reconectado com Deus, e por meio da palavra, ou de ouvir a palavra, eu estou de volta ao meu propósito e preciso permanecer no propósito. Se eu sair do propósito, eu vou viver para quê? Para satisfazer apenas as minhas próprias vontades ou minhas próprias concupiscências. Ou seja, eu deixo a vida propositada do reino para me entregar a uma vida sem propósito do mundo. Perdido do mundo. Eu achado e volto a viver como perdido. Todas as vezes que eu ignoro a palavra de Deus, todas as vezes que eu não dou ouvidos à palavra, todas as vezes que eu não atento para aquilo que a palavra diz, porque o que a palavra diz, é isso que você tem que entender, tudo o que a palavra diz respeito a quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Para estabelecermos uma vida de propósito. Se eu não dou atenção à palavra, eu estou me desviando do propósito e voltando aos caminhos da perdição. De onde eu saí um dia. Eu estava perdido e fui achado. Então, essa é a posição. Ele diz: se você atender às minhas palavras e a minha inteligência inclinar os seus ouvidos, você se conservará na descrição, ou no propósito. E os teus lábios guardam conhecimento. Aí ele diz, por quê? Ele diz, porque os lábios, as palavras da mulher adúltera, destilam favos de mel. O que significa? Que as palavras são doces, que as palavras são atraentes, que as palavras são convidativas. É isso que ele está dizendo, que destilam favo de mel. Uma mulher adúltera tem palavras que destilam favo de mel, que são doces, atraentes, né? E ele diz, mais suaves do que o azeite, mas o fim é amargo como o absinto e agudo como a espada de duas faces. As palavras de uma mulher adúltera, elas são doces, convidativas, persuasivas, gentis, suaves, mas o final delas são amargas, como veneno. Absinto é um veneno, como veneno, e mais afiada do que uma faca que pode atravessar seu coração. Veja, com isso me faz lembrar um outro versículo de Provérbios que diz assim: tem caminhos que para o homem parecem bons, mas que no final dão em morte. Quais são esses caminhos que no começo são bons, parecem bons, mas no final dão em morte? Paulo traduz isso em Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 5, quando ele diz, olha, aqueles que vivem pensando e cogitando das coisas da carne, eles se inclinam para a morte. Aqueles que vivem pensando e cogitando das coisas do Espírito se inclinam para a vida e paz. Eu te pergunto, quem são os que se inclinam para a morte? Os que pensam das coisas da carne. Agora eu te pergunto, eles fazem isso conscientemente ou eles fazem isso de maneira enganosa? Porque mesmo caminhando para a morte, eles caminham achando que estão fazendo o correto. Quem está no mundo busca as coisas do mundo, achando que aquilo é o certo, mas na continuidade dos passos o levam à destruição. Ao passo que aqueles que buscam os caminhos do Espírito, esses se inclinam e caminham para uma vida em paz. O que eu quero dizer é que ninguém caminha para a morte sabendo que vai morrer. Parece bom, mas no final traz morte. É o que ele está dizendo aqui da mulher adúltera.
O papo é legal, a conversa é boa, o diálogo é atraente, convidativo. Mas se você embarca nisso, o final disso vai te levar para a morte. Vai te levar para dor e sofrimento. Porque essa mulher adúltera, os seus pés descem, ou estão caminhando, estão em processo de morte. É um trilhar para a morte. A mulher adúltera já está caminhando para a morte. Os seus pés caminham para o inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Não pensa nos caminhos da vida. Anda errante em seus caminhos e não sabe. Para aqui um pouquinho. Vamos parar aqui um pouquinho. Quantos acham aí que o escritor está escrevendo aqui só para homens? Quem acha? Quem acha aqui que o escritor de Provérbios está escrevendo só para homens, quando ele está falando aqui de mulher adúltera? Ou quantos acham que está escrevendo para homem e para mulher? Quem acha aí? Quem pode me dar uma resposta aí, por favor? Estou esperando. Aldo Macedo disse que não. Mulher adúltera. Pecado. Muito bem. O Aldo Macedo disse o homem adúltero também. Para todos nós. Quantos acham que ele está restringindo ao ato do adultério como um todo? Só o ato do adultério moral, carnal, de sexo. Quem acha que ele está falando sobre isso aqui? A Natália Miranda disse que é para a humanidade. Exatamente, para a humanidade. Aqui não está se restringindo a homem, não. E por que ele usa só o nome mulher adúltera e não usa os adúlteros, homem adúltero? A Ju me diz que isso aí não está se restringindo ao adultério, literalmente, mas abrange todo o pecado. Veja que interessante. Lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 4. Tiago 4, verso 4. Tiago diz assim: adúlteros. Tiago escrevendo para a igreja, ele diz: adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Interessante isso. Ele diz: adúlteros, você não percebe que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ou seja, Tiago diz que adultério é você ser crente e prevaricar com o mundo e andar sassaricando com o mundo. Isso é interessante, hein? E ele chama de adúltero. Ele diz: adúltero, presta atenção, tu é crente e vai ficar flertando com o mundo. Será que você não entendeu que quem é de Deus não flerta com o mundo? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Isso constitui-se adultério. Então veja, por essa perspectiva, e aqui eu não quero excluir nem mesmo o adultério, né? É claro que qualquer homem que lê isso aqui tem que entender que isso aqui é uma realidade também para as questões conjugais. Mas eu não acredito que o escritor tenha restringido tanto a isso. Mas ao contrário. Até porque depois, nesse texto mesmo, ele vai dar instruções mais práticas sobre relação conjugal. Mas aqui, veja o que ele diz, que é interessante. Ele diz: filho meu, atente às minhas sabedoria e inteligência para conservar a discrição, ou te conservar no propósito. Filho meu, está falando da igreja. A igreja precisa se manter no propósito. E as palavras da sua boca, né, destilar o conhecimento. O propósito é pregar a palavra. A igreja tem como propósito falar a palavra. Então, para que você se mantenha no propósito e sua boca saia a palavra, você consiga pregar a palavra com a sua vida, é importante que você atente à sabedoria e à inteligência inclinar os ouvidos, para conservar o propósito e os lábios pregarem a palavra. Porque os lábios da mulher adúltera, e aí ele está se referindo ao mundo,
né? As propostas do mundo, aquilo que o mundo fala é doce. Aquilo que o mundo propõe é convidativo. Aquilo que o mundo faz de sugestão para você parece muito legal, é doce, né? Então veja, ele está dizendo isso, cuidado com aquilo que o mundo fala. É o que Paulo diz, se você caminhar na carne, irmão, você vai caminhar para a morte. E ninguém vai para a morte deliberadamente sabendo que está indo morrer, não. A gente vai enganado, a gente vai porque as conversas são boas, a gente vai porque o papo é bom, a gente vai porque o convite é legal. Só que tem caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é morte. Se o final é morte, irmãos, só pode se relatar o pecado. Não existe outra coisa. Veja, e aí você vai perceber que ele diz, olha, as palavras dela são suaves, mais do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o veneno, agudo como espada de dois gumes. Aí ele diz, versículo 5, os seus pés descem à morte. Quem é que nos conduz à morte? É o pecado. O pecado nos conduz à morte. E ele diz, os seus passos conduzem ao inferno. Quem é que está caminhando a passos largos para o inferno? É o mundo, irmãos. É o mundo que está caminhando para o inferno. Não é outro. Não é crente que está caminhando para o inferno. É o mundo que caminha para o inferno. Ele está dizendo, ó, o mundo te convida, mas você precisa manter firme o propósito. E não deixar de falar a palavra. O mundo sempre tem boas sugestões. O mundo sempre tem uma conversa doce. Mas é só o começo. O final é morte. O final é espada. É isso que ele está dizendo. Então, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. O mundo não pondera a vereda da vida, o mundo não caminha para a vida, o mundo não entende de vida. Anda errante aos seus caminhos, nos seus caminhos, e nem sabe disso. Ou seja, vive numa completa cegueira. Então veja, em suma, o que é que ele está falando? Presta atenção. Você estava perdido, você estava afogado no pecado, perdido, sem propósito existencial, vivendo apenas para satisfazer os desejos da carne e dos pensamentos. Você estava destinado à ira, você ia para o inferno, você havia perdido a sua vida em troco do pecado, mas você recebeu uma proposta, foi achado, resgatado, limpo, lavado pelo sangue de Jesus, encontrado de volta, restabelecido o propósito. Você agora passa a ter um propósito existencial, e o nosso propósito é salvar o mundo pregando a palavra. Recebemos a mensagem da reconciliação. Porém, nós os cristãos, nós os filhos de Deus, nós os filhos, que diz aqui filho meu, nós somos assediados todos os dias pela mulher adúltera. Quem é a mulher adúltera? O mundo. O mundo. É importante saber isso, por quê? Porque senão a gente vai achar que a gente está sendo assediado pelo pecado só quando vir coisa ruim, quando vir propósito. Não. Ele diz que a conversa do mundo, ela destila favos de mel. Né? Destila favos de mel. Ou seja, a conversa é doce. Né? O assédio do mundo é doce. Sabe, talvez o assédio seja dentro da tua casa. O mundo te convidando dentro de casa a fazer algo que não está de acordo com a palavra. Talvez o assédio do mundo seja em relação às tuas finanças. Talvez o assédio do mundo na tua vida seja em relação, queridos, ao teu trabalho, né? A tua empresa, a sonegar, a fazer isso errado, fazer aquilo errado, a pegar um caminho torto. Se existe um assédio do mundo, agora não tome esse caminho, porque esse caminho, por mais que pareça bom, por mais que pareça vantajoso, por mais que pareça algo realmente que vai trazer benefício, o final disso vai te levar a dor e sofrimento. Porque é isso que o pecado promove na vida do homem. O pecado só promove desgraça. O pecado só promove destruição. E o pecado, irmãos, é toda orientação contrária daquela dada por Deus.
Não importa. Por exemplo, nós somos convidados todos os dias a ficar preocupados, por exemplo. E a própria preocupação é pecado. Parece santa a preocupação. Estar preocupado é um sinal de cuidado, de zelo, de santidade. É não. É sinal de não confiança em Deus. É um assédio do mundo. São os lábios da mulher adúltera, que destilam favo de mel. Que tem um papo mais suave do que o azeite, mas que no final é absinto, é veneno. É um veneno que destrói a alma humana. Então, a perspectiva, veja, dentro disso tudo está o ato do adultério conjugal. Claro que está. Né? Nós não vamos excluir isso de maneira nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso ampliar a minha cabeça e pensar e ver que Deus não está restringindo a algo tão pequeno. Um conselho tão importante. Para que a gente fique atento. Porque fugir de um adultério literal é relativamente fácil. Agora, fugir das palavras doces do mundo, nem sempre a gente consegue. Fugir de uma mulher adúltera, literalmente falando, é relativamente fácil, porque é um ato moral. Mas fugir das propostas que o mundo traz todos os dias, nem sempre eu consigo. Nem sempre é tão favorável assim. É por isso que nós devemos ficar atentos a isso, né? Como ele diz aqui, os seus pés descem à morte, é um caminho. Essa mulher, ele está identificando quem é ela. Ele diz, é a mulher que o caminho desce para a morte. É uma mulher que o seu caminho vai para o inferno. Quem é? O mundo. Esse é o mundo. Ela não pondera. Ponderar é pesar, aplanar, colocar na balança. Ela não coloca na balança a vereda da vida. O mundo não está sendo equilibrado para pensar no caminho da vida ou da morte, não. O mundo simplesmente é o mundo. Ele peca deliberadamente porque ele é mundo. Agora, veja, nós que somos os cristãos é que não podemos ser assediados por isso. Nós, os cristãos, é que temos que ficar atentos e sermos fiéis. E não adúlteros. Sermos fiéis a Deus e não infiéis. Sermos fiéis a Deus e não adúlteros. Alguém já disse, e é um jargãozinho bem bonito, e tem um certo peso de sentido nisso, que ele disse que uma vez que somos noiva de Cristo, uma vez que nós somos a noiva de Cristo, nós não podemos manter um caso com o mundo. Uma vez que nós somos a noiva de Cristo, nós não podemos ser amantes do diabo. Isso não é possível. Por quê? Porque o mundo anda errante em seus caminhos e nem sequer sabe. Sabe, as propostas que chegam para você com palavras doces, muitas vezes são feitas por pessoas que nem sequer sabem por onde seus pés caminham. Eles estão mais perdidos do que tudo que você possa imaginar. Caminhos escuros. Plena escuridão. E não consegue pensar nas veredas da vida. Essa é a nossa reflexão diária. Nosso princípio praticável. Não tome nenhum tipo de decisão sem antes ponderar nas veredas da vida. Princípio praticável de hoje. Não tome nenhuma decisão, sem antes ponderar as veredas da vida. Pastor, como é que é isso? Qualquer que seja a proposta que chegue para você, em que área que for da sua vida, que você precise tomar uma decisão, pegue a sua decisão e coloque ela à análise da palavra. A minha decisão afeta algum princípio, ou fere algum princípio do reino? Se fere, então eu não tomo. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui. É porque aconteceu hoje, e aí fica mais fácil da gente entender, tá bom? Só para você entender. Imagine que você
é um pastor de uma igreja, né? E nós estamos num tempo de quarentena e não pudesse ter culto, por exemplo. Não está podendo ter culto. Eu sou pastor da minha igreja, estou respeitando, não tenho culto na minha igreja. Mas eu percebo que na rua do lado, 2 ruas depois, tem uma outra igreja e está tendo culto. Está tendo culto. E eu me valho agora da pseudo-justiça e digo, vou denunciar aquela igreja. Vou denunciar aquela igreja. E aí você vai lá e denuncia sem saber nem sequer o motivo pelo qual aquela igreja está aberta. Bom, aparentemente você está fazendo bem. Aparentemente você está cumprindo as regras da justiça, você está certo. Mas essa atitude de denunciar o irmão fere algum princípio da palavra? Bom, a gente vai e olha a palavra e diz assim, você deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Será que se fosse você no lugar do outro, você não gostaria de pelo menos que as pessoas chegassem perto de você e soubessem o porquê que isso está acontecendo? Ou mesmo que chegasse para você e dissesse, ei, não era melhor você fechar do que você denunciar? Deu para entender? Então, antes que você tome qualquer decisão, pondere se a sua decisão não fere um princípio da palavra. Esse é o princípio praticável de hoje, tá bom? Bom, chegamos no final de mais uma live. Quero agradecer a vocês pelo carinho, pela semana inteira aí, junto comigo, não desistiram, estão firmes, estão fortes, avançando a cada dia e crescendo junto comigo no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica o convite para hoje à noite, ainda às 11 horas, 23 horas, a gente fazer o nosso encerramento da semana, com a live, encerramento hoje também, da série Os Heróis da Fé. Eles jamais desistiram. Eu espero você lá, um beijo no seu coração e até logo mais.